Olá pessoal, salve Maria Santíssima, que alegria estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar, para engrandecer, para bendizer o Senhor, para meditar sobre a sua poderosa palavra. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para vocês. O livro é de São João, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 59. Uma passagem bem grande. Jesus então falava com os judeus que estavam acreditando nele. Se vocês permanecem na minha palavra, são de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles lhes responderam: nós somos descendentes de Abraão, e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vocês serão livres? Jesus lhe respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre. O filho permanece para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês me buscam para matar, porque a minha palavra não tem espaço entre vocês. Eu estou falando das coisas que tenho visto junto do meu Pai, mas vocês fazem o que andaram ouvindo junto do pai de vocês. Eles responderam dizendo-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim, este humano, que tenho falado para vocês a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles lhe disseram: nós não nascemos de nenhuma prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus lhe disse: se Deus fosse mesmo o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e estou aqui. Não vim por mim mesmo, foi Ele que me enviou. Porque vocês não entendem a minha fala? Porque não podem ouvir a minha palavra? O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele era assassino desde o princípio e não esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem dentre vocês pode me acusar de algum pecado? Se lhes digo a verdade, por que não acreditam em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso é que vocês não as escutam, porque vocês não são de Deus. Os judeus responderam dizendo-lhe: não temos razão em dizer que tu és um samaritano e tens um demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vocês me desonram. Eu não busco a minha glória. A quem a busque e a julgue, eu garanto a vocês, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então lhe disseram: agora temos certeza de que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes:
Se alguém guarda a minha palavra, nunca vai experimentar a morte. Tu não és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas morreram. Quem tu achas que és? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. É meu Pai quem me glorifica. És que vocês dizem: Ele é nosso Deus, e vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria semelhante a vocês, um mentiroso, mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, exultou esperando ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus então lhe disseram: Ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: Eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Pois bem, gente, eu vou fechar a janela aqui, que o quarto é bem perto da rua, e aqui capta todo, o vídeo vai captar todo o barulho da rua. Vai fazer calor, mas faz parte. Então, gente, pois bem, Jesus aqui está advertindo os judeus, né? Os judeus que viviam na mentira, que viviam na falsidade, que viviam enganado, né? Jesus aqui nesta passagem do livro de São João está nos dizendo que caminho que eles deveriam seguir, qual é o caminho da verdade. E além disso, ainda estava advertindo, estava dizendo para eles que eles estavam no caminho do erro, no caminho do engano, né? Aqui, ó, vai dizer no versículo 44, Jesus vai nos dizer assim: O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar os desejos do pai de vocês, né? Não significa, nós temos, claro, tem um sentido subjetivo, né? Claro que o pai deles não era o diabo, mas Jesus está dizendo que o pai deles é o diabo, né? Nesse sentido, por conta que eles viviam completamente enganados. Satanás conseguiu enganá-los, né? E Satanás é o pai da mentira. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó, com relação ao diabo, a Satanás. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira, né? Quando Satanás fala de mentira, ele fala do que é próprio. Ele é a própria mentira, ele é o pai da mentira, né? E Jesus está falando que os judeus são filhos do diabo por conta disso, que eles vivem uma vida completamente iludidos, né? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e eles não reconhecem isso, né? Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Em outras traduções, a verdade vos libertará, né? Se nós, de fato, nós reconhecemos a verdade nos libertará. Se nós quebrar qualquer laço, qualquer pacto com Satanás e quisermos viver verdadeiramente na verdade, a verdade nos libertará. Volto a dizer, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Todo aquele que me seguir não perecerá, mas terá a vida eterna,
né? Jesus falou, explicou várias vezes aqui nesta passagem, repetidas vezes, e eles não compreenderam. Eles não compreenderam porque eles já estão persuadidos por Satanás. Satanás já conseguiu fazer uma lavagem cerebral neles, né? Jesus explicou, como vocês ouviram aí, Jesus explicou, e no finalzinho aqui, eles ainda queriam apedrejar Jesus. Olha o que vai dizer o capítulo 59, o versículo 59. Então pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo, né? Eles não compreenderam. É o que nós vivemos hoje, gente. Muitas pessoas vivem iludidos, né? E eu aqui vou entrar num tema, aqui entrar num mérito muito importante, né? A questão da política, a política brasileira. Muitas pessoas falam, nós não devemos falar de política, nós temos que deixar isso de lado, nós temos que falar só de Jesus. Mas eu, como cristão, Robinho, como cristão, tenho o dever de anunciar a verdade, né? De informar as pessoas, né? O dia que essas pessoas chegarem no juízo, elas não vão ter direito de queixar para Deus, já que elas saíram daqui conhecendo a verdade. Na verdade não conheceu, né? Mas pelo menos, tipo assim, reconheceu, mas não aderiu para as suas vidas, né? Que se aderiu para as suas vidas, elas iam ser libertas, elas iam ter o dom de discernimento, né? Nós vivemos numa sociedade hoje, gente, cujo certo é errado e o errado é certo, o bonito é feio e o feio é bonito. As pessoas estão completamente enganadas. Satanás, infelizmente, já conseguiram iludir muita gente, né? Vamos olhar para o governo do PT. Muita gente vai ficar com raiva que eu vou falar disso, mas não tem problema, eu não vou esquentar a cabeça com isso. Eu tenho que anunciar a verdade, né? Eu não posso falar um evangelho, digamos, michuruca, assim, entre aspas, né? Aquelas pessoas que pregam o evangelho, mas só fala de paz e amor, de misericórdia, né? Só fala de coisas boas, que todos vão para o céu, que na verdade, se nós descobrirmos isso, nós vamos descobrir que aquela pessoa está falando algo ruim para você, né? Deus é misericordioso, Deus é amor, né? Deus troca 99 por 1, né? Deus está maluco, Deus está doido, né? Desculpa a expressão, mas para me expressar melhor para vocês, Ele está maluco para te salvar. Ele está esperando ansiosamente pela sua salvação, né? Mas nós estamos perdidos. Muitos de nós estamos perdidos, né? Muitos de nós, pessoas cristãs, ou pelo menos que se dizem cristãs, que se dizem católicas, apoiam coisas, apoiam atos que vai contra a nossa fé, vai contra a nossa religião, vai contra os princípios religiosos cristãos, como apoiar um governo que vai completamente contra a nossa fé, vai completamente contra a nossa visão cristã do que nós acreditamos, do que a palavra do Senhor diz, que o catecismo da Igreja Católica nos diz. Essas pessoas estão completamente perdidas, elas olham para as coisas no seu cotidiano e têm uma visão limitada, sabe aqueles negócios que os cavalos usam para olhar só para frente, para não ter uma visão de 360 graus? Muitos de vocês estão usando uma dessas e nem percebe, gente. Nós temos que olhar a situação como um todo,
como um jogo de xadrez que nós podemos ver o jogo por completo, nós podemos ter uma visão por completo, a nossa visão e a visão do nosso adversário, mas infelizmente muitos de nós estamos perdidos, muitos de nós não conseguimos enxergar a verdade, e muitos fingem que não veem, quando na verdade estão vendo, mas não estão dispostos a abrir mão de suas vidas, de seus desejos carnais, para aderir a um novo caminho, o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é difícil, o caminho do Senhor é árduo, o caminho do Senhor é dificultoso, é a abdicação. Eles preferem viver na mentira, no pecado, na zona de conforto, no comodismo, do que sair da zona de conforto, abandonar o homem velho para aderir a um novo caminho, o caminho da verdade, o caminho da libertação. Né? Muitos de nós apoiamos governos que vai completamente contra a nossa fé. Governo que apoia a ideologia de gênero. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é coisa de Satanás, gente. Homem com homem, mulher com mulher não se reproduzem. Se eu apoio essa ação, eu estou indo contra a palavra de Deus. Se eu acredito nisso, eu posso rasgar a palavra, eu posso parar de ir na igreja, eu posso me declarar abertamente pagão. Eu digo que eu sou cristão, mas eu apoio um governo que apoia aborto. Meu irmão, existe pecado? Eu quero que você responda para mim, responda nos comentários aí. Existe pecado pior do que aborto? Existe um crime pior do que aborto? Eles usam essa palavra aborto, uma palavra mais sofisticada, mas deveria usar outra palavra. Matar a criança dentro do ventre materno de sua mãe, né? Olha, gente, eu vou explicar aqui numa visão bem clara para vocês entenderem o que é aborto. Muita gente acho que não conseguiu entender o que é aborto. Matar um bebê na barriga da mãe não existe diferença nenhuma do que pegar uma criança, vamos supor um exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade, botar em cima dessa mesa, pegar uma faca e plantar nessa criança e rasgar ela toda e matar e descartar e jogar no lixo. Para Deus, este pecado não tem diferença nenhuma. Você matar uma criança sangrando ela aqui na tua visão, do que tomar alguma pílula ou outro tipo de método para matar a criança na barriga da mãe. Para Deus não tem diferença nenhuma. Né? Do mesmo jeito que você vai para o inferno, você não se arrepender, você matar uma criança metendo a faca nela, vai ser do mesmo jeito que beber uma pílula para matar essa criança, ou usar outro tipo, né, de meio para matar. Né? Eu sou católico, eu sou cristão e apoio um partido que faz pacto com Satanás, né? Eu não tenho medo de falar não. Vou falar e vou publicar esse vídeo nas redes sociais, vou publicar no YouTube. Quantos vídeos nós já vemos aí, o Lula falando, o ex-presidente Lula, o genocida do Lula, dizendo que se ele for eleito, os padres e os pastores iam se ver com ele. Quantos vídeos nós já vemos e mesmo assim nós não mudamos a nossa inclinação, nós queremos votar para este cara? Quantos vídeos nós estamos assistindo nas redes sociais? Eu mando para tantas pessoas do ex-presidente Lula num centro de candomblé,
fazendo pacto com demônios lá, é Zé Pilintra, Zé Caveira, Tranca-Rua, Pomba-Gira, fazendo pacto com esses demônios para ganhar a eleição. Ele até ganhou um bonequinho lá, não sei se foi Zé Pilintra, sei lá, nem conheço isso, e nem quero conhecer, de uma mãe de santo lá. Um cara que declara abertamente que é satânico, que é contra a vida, que quer viver a vida de qualquer jeito, que quer viver uma vida liberalista, e mais do que isso, ele quer fazer um governo segundo esta tua vontade, um governo cujo arte para eles é botar criancinha de jardim de infância, criancinha de 8 anos para trás, para ver adultos nus, e ainda dizem que isso é arte. Querem botar projetos de lei para que nas escolas os banheiros sejam unissex. Querem distribuir cartilhas sexuais, ensinando aquelas crianças do jardim de infância, gente, criança de 8 anos para trás, ensinando práticas homossexuais, né? Ensinando como usar o corpo, né? Falando que você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser menina, você pode ser menino. Você que escolhe? Não. Se você nasceu menino, você vai ser menino. Se você nasceu menina, você vai ser menina. Agora, se você nasceu menino, e tem um desejo sexual por menino, se você tem atração sexual por menino, você tem que se guardar isso. Você não pode expor isso. Você não pode praticar esta ação. Você não pode ter ação sexual com um ser do seu mesmo sexo. Você tem que guardar inteiramente para Jesus. Você tem que pedir a Jesus para conseguir guardar isso. Só assim você vai entrar no reino dos céus, né? Quantas pessoas aí que têm desejo, homens que têm desejo sexual por uma pessoa do seu mesmo sexo e guarda isso por amor a Jesus e é muito feliz, né? Se eu discordar disso, se eu não concordar com isso, meu povo, eu posso rasgar a palavra de Deus, eu posso descartar Deus literalmente da minha vida, já que eu não quero viver a vontade dele, eu não quero viver segundo sua vontade, eu quero viver segundo a minha vontade, então posso rasgar a palavra de Deus, não serve para mim, né? Porque que a palavra de Deus tem várias funções na nossa vida, mas uma função muito importante é nos orientar, né? É o nosso manual de instrução, né? Como nós devemos viver a nossa vida, nós encontramos aqui. Aqui é o nosso manual de instrução. Aqui que está nos dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Aqui está nos ensinando, gente. Nós não podemos viver segundo as nossas próprias vontades, né? Nós temos que viver segundo a vontade do Senhor, né, gente? Nós não podemos apoiar esses governos, gente. Parece um pesadelo, gente. Eu nem vou entrar aqui, já que eu falo de religião, eu não posso me adentrar nessa questão de finanças. Nem vou me adentrar na questão de finanças. Eu estou me adentrando nesta questão de política para falar de vida, para falar de alma, para falar de salvação, né? Eu nem vou me adentrar, nem preciso me adentrar aqui, né? Então, gente, oxalá que você encontre a verdade, gente. Que vocês não sejam como esses judeus, né? Filhos do demônio.
como o próprio Jesus disse, né, que não acreditavam em Jesus, né, que depois do sermão de Jesus, eles queriam apedrejá-lo. Né? Oxalá que nós não sejamos como esses judeus. Oxalá que nós reconhecemos a verdade, porque a verdade nos libertará. Oxalá que nós conseguimos encontrar um caminho, que nós possamos ter um discernimento, que nós não possamos ter um político de estimação. Oxalá que nós possamos ver a situação como um todo. Volto a dizer, como um jogo de xadrez, que você olha e vê o jogo completo. Você vê o adversário seu e vê o seu adversário, né? Que nós possamos ver a situação por completa, né? Se o país vai mal hoje, é por quê? Nós temos que ter essa expansão de consciência. É por quê? Nós temos que ir na raiz do problema. Nós não podemos ter uma visão limitada, né? Nós temos que ver a situação como um todo. Se nós estamos hoje, nem sei que dia que é hoje, né? Estamos em fevereiro, acho que é dia 11, né? Fevereiro de 2022, né? Se nós estamos vivendo essa situação econômica que nós estamos vivendo hoje, é por quê? Porque o que está nos acontecendo hoje? A pandemia. O que essa pandemia refletiu na situação econômica do brasileiro hoje? Não só do brasileiro, do mundo como um todo, exceto a China, né? Nós temos que ter uma expansão de consciência, gente. Nós temos que olhar para a situação como um todo. Nós temos que refletir. Por que nós estamos vivendo essa situação hoje? O que fez nós estarmos vivendo o jeito que nós estamos vivendo hoje financeiramente, né? Nós temos que olhar a situação como um todo. Nós não podemos ter uma visão limitada. Eu não vou me aprofundar muito, já que o meu foco é falar de alma, o meu foco é falar de salvação, né? É falar do que faz nós nos perder, né? Não vou me adentrar nessa questão de política não, mas eu tenho certeza, você que está me assistindo, você é inteligente. Você é inteligente para perceber por que está acontecendo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Eu não vou precisar me aprofundar muito, então você tem a inteligência para isso. E se você não consegue entender, peça ao Senhor, peça à Virgem Maria. Os marianos sempre estão um passo na frente. A Virgem Maria é a nossa professora. Peça à Virgem Maria, ela vai te orientar, ela vai te direcionar. Ok, gente? Eu gravei esse vídeo neste intuito, gente. Não foi nada programado, né? Não estudei para nada, né? Veio na minha mente, eu vou gravar um vídeo para que as pessoas possam encontrar a verdade, né? Que nós possamos olhar para as pessoas no nosso cotidiano, olhar para as coisas que nós estamos fazendo e ter um discernimento, se de fato isso é a vontade do Senhor. Que nós possamos cada vez mais ser transparente com o nosso próximo, que nós possamos cada vez mais ser verdadeiros, né? Que nós possamos parar de enganar as outras pessoas, persuadir as outras pessoas, no intuito de sobressair diante de alguma situação. Que nós possamos ter um coração, ter uma mentalidade segundo o coração de Jesus. Que cada dia mais nós possamos ser cada vez mais santos. Jesus disse: seja santos como eu sou santo, né? E como é que nós vamos ser santos, gente? É reconhecendo a verdade,
reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos ser santos, Robinho? É pela oração, é pelo jejum, é pela palavra de Deus. É isso que nos santifica, gente. Reconhecendo a verdade, largando a mentira, porque a mentira não provém de Deus. A mentira provém de Satanás. Eu vou repetir essa passagem aqui para vocês, ó. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Mentira é próprio de Satanás. Mentira não é próprio de Deus, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Acho que ficou bem claro para vocês, gente. Acho que a partir daí vocês possam ter um discernimento, né? Olhem para quem vocês vão votar, gente, né? O futuro do nosso país está nas suas mãos, né? Cabe a você fazer uma boa escolha, ok? Antes de você votar, as eleições são esse ano, né? Vá diante do Santíssimo e peça orientação para Ele. Faça um jejum, né? E comece a estudar também a situação. Comece a estudar a situação como um todo, né? Não tem uma visão limitada. Comece a estudar a situação como um todo, tá ok, gente? Forte abraço, que o amor de Maria e a paz do Senhor estejam com vocês e permaneçam com vocês. Até mais.